Quantos creem que Ele virá nos buscar? Volta logo, Senhor Jesus. Volta logo. Em breve, num piscar de olhos, nós seremos chamados. Eu quero orar pela família de uma irmã da nossa igreja, Ariclê. Faleceu hoje. Uma irmã querida, antiga, ajudou muito a gente na construção dessa igreja. E ela teve um AVC. E amanhã vai ser o velório dela aqui na igreja. Mas eu queria agora orar por essa família. Jesus chamou a nossa irmã, ela está com o Pai na glória. Junto com a minha mãe, com a tia Judite, com a Janeti, com o Paulo Jeremias. Tem uma turma boa lá no céu. E eu creio nas promessas de Deus. Você crê nisso? Mas eu queria orar pelo consolo da família, da casa dessa irmã. Quero convidar o pregador de hoje à noite para ministrar para nós. Tenho uma satisfação, a alegria de estar com o pastor Klaus, que também é o meu tio, né? O irmão do meu pai. Uma salva de palmas. Klaus, vem para cá, tio. Estou feliz. Ele trouxe a esposa, a Lu está aqui, né? E as minhas primas, a Thalita, a Laís, estão aqui também, dão um aceno assim. O Ben e a Nina estão juntos no aceno. Bom, vocês já conhecem. Eu estou muito feliz que o tio está aqui. E para mim é um privilégio vê-lo pregando. Hoje já fui ministrado de manhã, demais. Fiquei feliz também com o almoço, com o bate-papo, a gente conversando sobre igreja, sonhos. Foi um tempo muito especial. O tio Klaus começou uma igreja na casa da minha avó, na garagem da casa. Eu era criança e ele fazia os cultos ali, eu ficava pela janela espiando. E Deus abençoou, a igreja cresceu. Hoje a igreja Quírios em São Paulo é uma igreja grande. Deus tem feito maravilhas através do ministério do meu tio. Te amo, tio, privilégio que você está aqui. Que Deus te use poderosamente. Vamos orar por ele aqui? Pai, usa o teu servo, como hoje pela manhã, que a palavra de Deus chegue aos nossos corações através da vida dele. Derrama unção, graça, poder. Fala conosco hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Boa noite. Eu sei o que você está pensando. Não é o Michel que vai pregar. Então eu vou deixar você tirar um pouco essa angústia, porque eu sou pastor de igreja há 30 anos, então eu sei como é. Quando não é o pastor nosso que está pregando, a gente fica assim, né? Então eu vou deixar você fazer assim, ó. Faz de verdade, gente. Pode pôr para fora, eu não ligo não. Ninguém quer pôr para fora, vamos? Pronto. Agora chega, deixa eu pregar, amém? Glória a Deus. Eu estou com muita alegria de estar aqui com a Sil, com o pastor Michel. E eu queria pedir licença para vocês. Eu sou pastor de uma igreja, como ele falou, em São Paulo. Amo a minha capelinha, amo a minha igreja, é uma bênção. Estou 30 anos lá. Mas eu queria chamar o Michel de meu pastor. Posso? Sou tio dele, né? Ô, meu pastor, que bênção. Esses anos todos que eu preguei aqui, era o meu irmão que estava ministrando. E hoje eu tenho a alegria de ter você aqui como meu pastor, falando para nós com tanta autoridade, com tanta graça, com a Sil, que chegou na nossa família, trazendo uma alegria tremenda. É uma bênção enorme. Obrigado pelo convite, obrigado pelo privilégio, obrigado por vocês aqui também me receberem tão carinhosamente. Obrigado por tudo que vocês representam, não só para Curitiba, mas para o Brasil. Todos os lugares que eu tenho ido, inclusive preguei esse ano nos Estados Unidos, e lá perguntavam de mim: o Michel é alguma coisa sua? Eu disse: é o meu sobrinho. Muito bom, graças a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Também queria agradecer os irmãos aqui da PIB. Eu não sei quantos se lembram de mim. O ano passado eu tive 3 aneurismas cerebrais, e a igreja orou muito por mim. Ministério de capelania aqui da igreja, né, amor? Visitou a gente quase todos os dias. Os pastores, os médicos aqui da igreja estavam lá comigo no Hospital Rocio. E eu pus algo do meu coração, que quando eu viesse pregar de novo aqui na PIB, eu ia agradecer a igreja em primeiro lugar, pelos intercessores, pelos irmãos que oraram,
por gente que fez diferença na minha vida. Lá da Quírios, de São Paulo, a gente tem uma dívida de gratidão com vocês, por tudo aquilo que vocês fizeram. Então hoje é a primeira vez que eu estou pregando depois que Deus fez esse milagre na minha vida. Tive uma isquemia, perdi a fala, perdi os movimentos, não reconheci a minha família, e Deus, pela sua misericórdia, em 2 dias me trouxe de volta, me fez falar, me fez mexer os braços, as pernas, e eu fico muito feliz, porque eu reconheço que a oração dessa igreja, desse povo aqui, que ora, eu fiquei sabendo que vocês oram agora numa torre, pela Curitiba, fez toda a diferença na minha vida. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessa igreja, queridos? Glória a Deus, obrigado, sou grato. Também preciso fazer um agradecimento aqui para o pastor Pascoal. Eu não sei se vocês sabem, mas o pastor Pascoal é o meu irmão mais velho. Às vezes eu estou em alguns lugares, o pastor Michel, e eles falam assim: mas você é irmão mesmo? Eu cheguei aqui no hotel que a gente está, a moça que nos recebeu, ela olhou e disse assim: você é o que do pastor Pascoal? E eu estava de bonezinho, né? Vim na estrada de bonezinho, estava frio em São Paulo, e eu falei: sou irmão. Ela falou: ah, tá, sei. Eu me senti tão estranho. Aí eu falei: mas por que eu não posso ser irmão? Não sei, com esse sobrenome talvez, mas o pastor Pascoal, ele é uma referência para mim. A primeira vez que eu vim na PIB, sabe quantos anos eu possuía, eu tinha na época? Sabe quantos? 14 anos. Ah, gostou, né? Estou mais tempo aqui que você. Cheguei aos 14 anos. E Deus falava comigo naquela época, e eu chamo o pastor Pascoal de Júnior. Eu vou explicar por quê. Porque meu pai chama Pascoal. E meu pai saiu de casa muito cedo. E até os 14 anos de idade eu não tinha amizade com meu pai. E então eu não queria chamar o pastor Pascoal de Pascoal, porque o meu pai chamava Pascoal. E a minha cabeça ficava confusa. Então o Júnior, que é o Júnior para mim, ele se tornou uma referência de homem de Deus, de pai, família destruída, e ele pregando o evangelho, minha mãe muito doente, e ele ensinando a gente a caminhar com Deus. Ele me chamava e puxava a minha orelha e falava comigo. E agora ele está completando aqui, não só de ministério, 43, né? E de PIB, 35 anos. Então louvado seja o Senhor pela vida dele, por tudo aquilo que Deus fez, não só aqui na PIB, através da vida dele, mas também para minha casa e minha família. E eu aprendi, por exemplo, a me vestir, a comer, porque o pastor Pascoal me ensinou, e isso foi um ministério de Deus na minha vida. Então eu queria honrá-lo hoje, por esses 35 anos de PIB, por 43 anos de ministério, e por tudo aquilo que ele representou para a nossa família. Amém, queridos? Se ele estiver assistindo, de qual lugar ele estiver, amo você. E hoje ele é meu amigo querido, meu irmão querido, meu amigo de coração, a aliança que Deus nos fez, e eu agradeço a Deus muito pela vida dele. Espero estar aqui, se Deus permitir, dia 22 de agosto, com vocês, com outro amigo que é o Hernandes, para a gente estar junto aqui, e a gente poder glorificar. Até combinei com o Hernandes que eu queria vir com ele, para a gente estar junto aqui, porque vai ser uma alegria ver esses anos todos. Amém, queridos? Agora vamos trabalhar. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Quero ministrar com vocês um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11 a 24. É um texto um pouco comprido, mas ele fala muito no meu coração. Desde que eu tive essa experiência de perder a fala e tudo, esse foi o texto que mais me consolou. Eu queria ministrar esse texto aqui hoje. Amém? Atos capítulo 23, versículo 11 a 24. Tema de hoje, temas que nós vamos aprender hoje: Deus extraordinário que se põe ao seu lado. O Deus extraordinário que se põe ao seu lado. Diz aí: ao meu lado tem um Deus extraordinário. Quantos creem nisso? Aleluia. Olha o que diz aqui o texto. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração.
E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês, o sinédrio, peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo para lhe dizer. Assim ele levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, prisioneiro, chamou-me pedindo-me que trouxeste esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e leve-no em segurança ao governador Félix. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Usa, Senhor, as nossas vidas agora para podermos ouvir e entender o que o Senhor tem para nós hoje. Que eu possa nessa noite, Senhor, ser apenas o canal, mas que a voz que vai entrar no coração seja a voz do Teu Espírito, Senhor. Que cada vida aqui, de alguma maneira, de algum modo, que eu não consigo explicar, seja tocado pelo Teu poder e pela Tua graça hoje, em nome de Jesus, amém. Você já teve um momento da tua vida que a vida ficou muito complicada, ficou difícil demais, as coisas ficaram uma grande confusão? Você começa a olhar para a tua vida e você começa a pensar: por que essas coisas estão acontecendo? Eu não estou falando de erros ou pecados, eu estou falando de situações que você está vivendo, está passando e de repente algumas coisas começam a mudar, tudo começa a ficar agitado, fora do lugar, confuso, uma batalha, uma luta, eu não sei como você chama isso, mas uma tribulação, algo que começa a acontecer que você não consegue entender por que está acontecendo. Eu vivi isso, como eu falei para vocês, o ano passado. De repente o Senhor começou a tocar o meu coração, que eu tinha que fazer alguns exames e um check-up geral. Uma médica olhou para mim e falou: você já fez alguma ressonância na vida? Eu disse: não, mas eu não tenho dor de cabeça, não tenho nada. Falou: por que você não faz? Eu disse: tá bom. E no dia que o resultado da ressonância chegou, eu estava na casa do pastor Pascoal, tomando café com ele pela manhã, e de repente eu abro o exame que veio pelo e-mail, e aparece 3 aneurismas cerebrais. A minha vida virou de ponta cabeça. Pare tudo que você está fazendo, comece a fazer exames, comece a fazer isso, comece a fazer aquilo, você tem que fazer uma cirurgia de emergência, mas vai ser simples, vai ter fácil. E para não demorar muito, eu entro no hospital e quando eu faço a cirurgia, eu tenho um dia menos da minha vida. Eu não sei, um dia eu não lembro de nada desse dia. Só lembro que no dia seguinte eu acordei, olhei para minha esposa, eu não conseguia falar, ela falava: você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou, e eu não conseguia falar nada, e eu fazia, e ela falou: ele não lembra de mim, e eu lembro, mas não conseguia falar nada, e eu falava coisas do tipo, misericórdia, não gosto de lembrar disso. Não quero que você fique pensando nisso muito tempo. Mas o que eu quero explicar é que tem situações da nossa vida que acontecem, que mudam de repente as circunstâncias e acabam complicando a nossa vida. Às vezes é um desemprego, às vezes é um problema na família, às vezes é uma enfermidade como foi no meu caso, às vezes é uma luta que a gente passa.
A história que nós lemos do apóstolo Paulo, ela não começou aqui. Eu peguei um pedaço da história, porque a história é muito grande. Paulo, quando chega em Jerusalém, ele vai fazer os seus votos. E porque ele está fazendo os seus votos, ele está lá dedicando e mostrando que ele ainda serve a Jesus, mas ele ainda é um judeu, ele respeita os judeus. Há uma grande confusão e um grande ataque contra a vida dele. Aqueles judeus ficam furiosos, se levantam contra ele, e a Bíblia diz um termo interessante, que eles querem despedaçar a Paulo. Você já imaginou tamanha fúria essa? E de repente a confusão é tão grande, a luta é tão grande, a batalha é tão grande, que Paulo vai ser protegido por um centurião, e ele é levado para uma prisão romana dentro de Jerusalém, provavelmente a fortaleza de Antônio. Ele fica lá, e lá ele está guardado, porque se ele saísse dali, os judeus queriam matá-lo. Era mais seguro dentro da prisão do que ele estivesse na rua. Eu queria dizer uma coisa para você, não tem nada a ver com o meu sermão, mas Deus tocou meu coração. Se Deus não tirou você dessa situação ainda, que você está preso, é porque está mais seguro aí dentro do que lá fora. Posso ouvir um amém? Bom, o que acontece é que ele está dentro dessa cela, e algo que para mim é sobrenatural, é diferente, é inusitado, vai acontecer, porque ele está aí, numa cela romana, sendo guardado por um centurião, para que ele não seja morto. E eu quero mostrar isso para você. Eu queria convidar você para ler comigo um versículo, versículo 11. Se a gente não prestar atenção nesse versículo, a história fica perdida. Parece que Lucas tem um hábito de soltar algumas pequenas palavras, que eu gostaria que ele escrevesse um texto inteiro, mas ele escreve uma frase, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Escute o que eu vou dizer. Paulo está preso nessa cela romana. Eu fico imaginando que lugar terrível, que lugar angustiante. E de repente, Lucas vai dizer para nós apenas numa frase, que o Senhor se põe ao lado dele dentro dessa cela. Eu fiquei pensando, eu não sei o que você acredita, mas tem gente que vai acreditar que foi só a presença espiritual do Senhor. Mas eu acho que se fosse só isso, Lucas não ia falar se pondo ao lado dele. Ia dizer, Jesus estava com ele. E isso me chama a atenção. Numa coisa tão importante, Lucas simplesmente vai dizer, olha, e o Senhor pondo-se ao lado dele. Eu quero pregar sobre isso um pouco, escute o que eu vou dizer. Tem lugares da nossa vida que são lugares difíceis, são lugares terríveis. Tem lugares que, de todos os lugares que a gente pode imaginar, o único lugar que a gente pode pensar que Deus não vai estar, talvez seja nesses lugares de dificuldade, de luta. Lugares onde que você imagina que há um terror, que há uma angústia, que há uma malignidade, que há uma maldade. E a Bíblia vai dizer que Jesus está com Paulo nesse lugar. Ele está ali. Esse lugar de trevas se encheu de luz. A esse lugar onde que as pessoas viam agonia e angústia, o Rei da Paz estava lá dentro. Esse lugar, querido, onde não havia esperança, o Deus de toda esperança estava do lado do apóstolo Paulo. Eu não sei qual é o lugar que você está na sua vida, mas eu quero declarar que nesse lugar e nesse momento que você está vivendo, como eu vivi naquele hospital, o Senhor se pôs ao meu lado e Ele se põe ao seu lado hoje. Ele está com você aí do seu lado, Ele está guardando você. Ah, meu irmão, como isso é forte para mim. Eu fico imaginando o mau cheiro daquele lugar, mas de repente entra Jesus naquele lugar e o perfume dele começa a invadir aquele lugar. Eu fico imaginando as trevas daquela cela, mas de repente ele entra e a brilhante estrela da manhã está dentro daquela cela. Ah, meu irmão, eu fico imaginando aquele lugar de cadeias, de tristeza, de angústia. O Pai da eternidade, o príncipe da paz está do lado dele. Eu quero declarar algo para a tua vida e eu quero que você entenda, isso não é uma história para a gente ler, isso não é um fato que aconteceu alguns anos atrás, isso é minha história e a sua história com o Senhor. Deus está se pondo ao teu lado nessa causa, Deus está se pondo ao teu lado nessa situação e nessa luta da tua vida, meu irmão.
Ah, eu queria ouvir você dizer um glória a Deus aqui, posso ouvir? Como é forte isso, como eu olho para isso e fico pensando, naquela situação, naquele momento, não veio um anjo, como eu preguei hoje de manhã. Ele não mandou um anjo, ele foi ele mesmo, e se pôs do lado. O que Deus falou comigo foi isso, ele se põe ao lado da mulher desamparada, e eu creio nisso. Ele se põe ao lado daquela pessoa que está dizendo: Senhor, eu não tenho mais como sair disso. Ele se põe ao lado daquela pessoa que diz assim: eu perdi a esperança, eu não sei como vai acontecer na minha vida, eu não sei como eu vou me sustentar. Ele se põe ao lado daquele que vai fazer um grande negócio, uma grande oportunidade, e tem medo de fazer. E ele vai dizer para Paulo algo que sustentou a minha vida, e eu gostaria que sustentasse a sua vida. Ele se põe do lado de Paulo, e ele diz assim: coragem. Eu imaginei quando eu falasse coragem, você dizer amém. Você já imaginou Jesus chegar do teu lado, diante dos teus desafios, e falar: coragem? Ah, meu irmão, eu sei do que eu estou pregando, porque eu vivi isso. Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Escute o que eu vou dizer para você. Ele se põe ao seu lado para dizer para você: coragem, ainda há uma jornada para fazer. Coragem, ainda tem um destino para chegar. Coragem, ainda tem uma Roma para te levar. Então, quando eu estava naquele hospital, e eu comecei a pensar: Senhor, acho que não vou sair mais dessa, acho que nunca mais eu vou pregar, eu acho que não vou conseguir falar mais rápido, acho que não vou conseguir falar tão rápido como eu estou falando agora, acho que não vou conseguir tocar o violão, acho que eu nunca mais vou conseguir te adorar. E Deus fala comigo: coragem, ainda tem uma Roma para chegar. Eu vou dizer isso para você, olha para mim, meu pastor: coragem, ainda tem uma Roma para chegar. Tem coisas que Deus quer realizar. Olha que coisa incrível, Jesus para do lado do apóstolo Paulo. Eu fico imaginando a conversa, o papo que eles tiveram, e ele vai dizer, eu creio que ali não era só a presença mística, ele se pôs ao lado, de alguma forma Paulo sentiu e ouviu e entendeu, Jesus falando para ele assim: deixa eu dizer algo para você, ainda tem um destino para você, ainda tem um propósito para a tua vida, ainda tem uma jornada que eu quero fazer com você, ainda tem um momento que eu quero te levar. Eu quero pregar sobre isso agora, meu irmão. Tem gente aqui que acaba ficando desanimado, que acha que a vida está acabando, que você não tem esperança, e Deus está dizendo para você: tem uma Roma para você chegar, tem um destino para te levar, a história não acabou aqui. Talvez você esteja pensando que nesse problema que você está enfrentando, a tua vida terminou. Eu pensei isso, agora não tem, como é que eu vou pregar sem poder falar? Como é que eu vou poder ministrar sem poder me gesticular, não mexer os braços? Eu não sabia como eu ia fazer, mas Deus falava comigo: ei, você está pensando que acabou o teu propósito, você está pensando que eu terminei os teus planos comigo, mas eu estou dizendo para você: coragem, levanta a tua cabeça, tem algo que eu quero fazer na tua vida. Eu não sei se você tem 60, 70, 80 anos, mas eu sei que Deus tem colocado algo no teu coração, e é sobre isso que eu estou pregando. Coragem, tem um lugar para você chegar. Tira esse negócio da tua cabeça que a tua vida acabou, que você está velho demais. Pronto, estou pregando para alguém aqui? Ai, que eu vou morrer. Aliás, homem é engraçado, né? Mulheres, vocês concordam comigo que homem tem uma gripe, ele fala: eu vou morrer. Tá bom, eu não vou exagerar com os homens, que eu quero eles amigos. Mas na verdade, eu quero dizer para você: levante sua mão se você crê no que eu estou dizendo agora. Deus tem um propósito, e eu tenho uma história para viver com o Senhor. Olha que forte isso. Deus visita você nos lugares solitários da sua vida. Ele entra nesses lugares solitários para dizer para você. Ele entra na vida, às vezes, de alguém que é bem sucedido, que está prosperando, e vai dizer: olha, tenho coisas que eu quero fazer. Mas Ele também entra na vida daquele que perdeu o emprego, que está passando por uma luta, e diz: coragem, eu ainda vou fazer algo na tua vida.
eu ainda quero realizar algo em você. E Ele nos fortalece, Ele enche o nosso coração, Ele nos dá essa alegria de dizer: Senhor, eu não sei como vai acontecer. E esse é o nosso problema, e a gente fala: mas eu sei que o Senhor pode fazer. Eu acho que o maior problema que a gente tem nesse momento é que a gente fala: tudo bem, pastor Klaus, eu sei o que você está pensando. Ó, escute, benção essa palavra, tem uma Roma para chegar, mas só não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe o que eu estou enfrentando e há quanto tempo eu estou enfrentando. O senhor está dizendo que o Senhor está do meu lado, mas eu não consigo ver os sinais e como Ele vai agir. E hoje eu quero falar com você como Deus vai agir. Como é que Ele vai fazer isso na sua vida? No versículo 16 começa a história. E eu creio que Deus tem essa Roma para levar a minha família e levar essa igreja, levar o Michel e a Sil na direção do que o Deus tem. Você crê nisso? E a gente foi perguntando: mas como é que vai acontecer? Eu naquele hospital perguntei várias vezes: como é que vai acontecer? E o versículo 16 veio uma resposta para mim. Entrando o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, entretanto, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que às vezes a gente está nesse sentimento de turbilhão da vida, e que a gente não sabe como Deus vai nos levar. Ele para do nosso lado e fala: ei, não terminou, tem uma história, tem um destino, e você fala: tá bom, mas como é que vai acontecer? Deus vai mostrar para nós que Ele tem escapes para a nossa vida. Ele vai agir de uma maneira que a gente não consegue entender. Entenda o que está acontecendo no texto. Havia 40 judeus que tinham feito um juramento, que se Paulo saísse da prisão, ele aparecesse fora da prisão, eles matariam na hora. Eles juraram que não comeriam enquanto não matassem. Olha o tamanho do turbilhão que estava a vida de Paulo naquele momento. E aí você fica imaginando como é que Deus vai fazer isso. Eles fizeram um plano tão ardiloso que eles queriam convencer o centurião de tirar Paulo daquela prisão. E no caminho, enquanto eles estivessem levando para o Sinédrio, eles iam atacar o comboio e matar. Mas Deus tem um jeito de frustrar o plano do inimigo que é sobrenatural. Ele vai usar um menino. Ele não usou, como eu disse, um anjo, ou um poder, um terremoto. Ele vai usar um menino. De alguma maneira, aquele menino, que é um sobrinho de Paulo, ouviu o plano, ficou sabendo, saiu correndo e foi contar para Paulo: olha, se você sair daqui, eles vão matar você. E essa foi algo que Deus falou no meu coração muito forte, que eu queria entregar para você hoje. Sabe, a gente fica preocupado, como é que Deus vai trazer o livramento? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus sabe frustrar o plano do inimigo, meu amor. E aquilo que o inimigo intentou contra a tua vida, ele é poderoso para neutralizar. Mas o problema disso é que a gente fica imaginando que vai ser algo estrondoso, que vai acontecer algo assim sobrenatural. E às vezes acontece. De manhã eu preguei algo sobrenatural, o anjo que vai lá e acorda Pedro, e isso é algo sobrenatural. Mas também Deus tem escapes para nós naturais, coisas que vão acontecendo, e eu não entendia isso. Eu falava: Deus, eu quero ser curado, eu não quero passar para a cirurgia não. E Deus falou para mim: tem uma Roma para chegar, eu vou te levar lá, eu vou te dar o escape. Eu falei: ô glória! E eu acreditava que até a hora, eu não contei isso para ninguém, que eu fizesse a cirurgia, ele ia parar e ia falar: Jesus te curou, e eu ia acordar e estava curado. Eu não fui assim. Deus vai usar às vezes meios naturais para trazer livramento para a tua vida. Você está preocupado e achando que Deus tem que fazer algo assim tão grande, e Deus está dizendo para você: vai ser mais simples do que você imagina.
Eu vou tirar esse problema da tua vida de uma maneira que você não consegue imaginar. Você está achando que tem que vir muito recurso, que tem que vir muita gente, que tem que vir muita situação. E eu vou fazer de uma forma tranquila. Eu vou usar um menino para proteger você, para avisar qual é o plano do inimigo. E Deus tem esses escapes da nossa vida que às vezes são tão simples que a gente nem acredita. Mas Deus é soberano para fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele tem seus livramentos. Ele quebra as cadeias do inimigo contra as nossas vidas. Às vezes o inimigo intentou destruir tua casa, intentou destruir tua família, e Deus fala: não vai destruir não, eu vou entrar com providência, eu vou fazer. Pessoas às vezes se levantam contra nós e querem fazer mal contra a nossa vida, e Deus fala: não vai fazer, esse é meu servo, eu preparei, eu tenho um propósito, ele tem um lugar para chegar, e eu vou guardar a vida dele. Mas nós gostamos de ver o sobrenatural, mas eu creio que Deus às vezes age de forma simples, e foi isso que Deus falou no meu coração. Sabe como eu vou fazer isso, Cláudio? Eu falei: não sei como o senhor vai fazer isso, mas eu espero que seja um grande milagre. Ele falou assim: não, vai ser simples. Você crê que Deus pode usar um meio simples para trazer um livramento para a tua vida? Um menino ele usou. A primeira coisa que vem no meu coração quando eu leio esse texto é que eu percebo que às vezes a gente fica pensando: como eu vou chegar nesse destino que Deus tem para a minha vida? Você vai chegar nesse destino de uma maneira que você acha tão natural que você não vai nem entender como aconteceu, ele chegou na tua vida. Sabe por quê? Porque às vezes a rejeição, a perseguição está te dando o destino onde Deus quer te levar. Nós nunca pensamos nisso, mas se não tivesse essa tribulação na vida de Paulo, o propósito de Jesus era levar Paulo a Roma. Fica comigo, não é isso? Ele podia usar um navio, ele podia usar um barco, mas ele vai usar o próprio império romano para levar ele para o seu destino. E a rejeição do judeu está dando destino para ele. Você está preocupado com as pessoas que estão rejeitando você, você está preocupado com as pessoas que não aceitam você, você está preocupado com as pessoas que fecham a porta para você, e essa porta que está se fechando é porque Deus está te levando para aquilo que Ele tem para a tua vida. Eu gostaria de ouvir essa igreja hoje falar amém, porque nós reclamamos da rejeição, e essa rejeição às vezes é justamente o que Deus está usando para nos levar para aquilo que Ele chamou para a nossa vida. Então a gente fica perguntando: como o senhor vai fazer? Eu quero que o senhor faça grandes coisas. Olha a luta que está acontecendo. Eu falei: vou usar um menino, está suficiente. Você lembra quando Jesus fez a multiplicação dos pães? Ele perguntou: por que vocês não dão a eles de comer? E eles disseram: nós não temos nada para dar de comer, a não ser esses peixes, esses pãezinhos que um menino. E Jesus pega aquele poucos pães e peixes e multiplica. Pode parecer pequeno, pode parecer pouco, mas Ele é poderoso para multiplicar na tua vida. Então, a terceira forma que eu vejo quando nós estamos vivendo esse processo de angústia, de pressão, é que Deus se põe ao nosso lado, Deus tem os escapes, mas Ele tem um jeito diferente de levar você e a mim para os destinos dele. Dessa vez Ele não vai usar um navio normal, Ele vai usar uma escolta romana. E eu acho isso interessante. Eu fico imaginando quanto custaria uma viagem de Jerusalém a Roma naquela época. Quanto recurso ele deveria que ajuntar. Ele vai usar o inimigo romano para levar o maior míssil de Deus naquela época, que era o apóstolo Paulo. Eles não estão sabendo quem eles estão levando. Eles não estão imaginando que esse é o Paulo que vai declarar a palavra de Deus em Roma. E se você conhece o livro de Atos, ele fica por 2 anos vivendo numa casa que ele mesmo aluga pelas suas próprias custas, e ele prega para todo a guarda pretoriana. Ele vai falar do amor de Deus. E o que eu aprendo com isso é que quando Deus quer nos levar a um destino, Ele tem um propósito para nós, Ele vai usar recursos que a gente não espera. Nós imaginamos que vai vir de um jeito e Ele vai fazer de outro jeito. É por isso que Ele não abriu a cela, é por isso que Ele não tirou. Porque eu fico pensando, Jesus estava lá, não podia chegar e falar: vamos sair, chega de ficar aqui. Ele é poderoso para fazer. Quantos creem que Ele é poderoso para fazer?
Mas ao invés de fazer isso, ele falou: coragem, você vai ficar aí. E daí eu vou te levar para o teu destino. E eu vou usar recursos que você não imagina. Eu vou trazer escapes que você não entende para cumprir a minha promessa na tua vida. Eu vou fazer você chegar onde eu planejei. Então, meu irmão, ninguém rouba o nosso destino. Ninguém para a vontade de Deus na nossa vida. Ninguém fecha a porta que o Senhor abre. Ninguém impede o agir de Deus na tua vida. Ninguém rouba aquilo que é o plano de Deus para você. Deus usa até o recurso do inimigo para fazer você chegar no plano que Ele tem. Ele faz aquilo que Ele planejou. Ele diz para você hoje: coragem, aleluia, coragem, coragem, porque toda essa pressão está no plano de Deus. Coragem, porque toda essa batalha eu estou levando, e não vai morrer, vai viver até a Roma, não é o fim, não terminou. Coragem, porque eu ainda estou usando toda essa luta para dizer para você que você não saiu das minhas mãos. Você pode estar nesse lugar, você pode estar nessa prisão, nesse lugar, eu fico pensando que lugar terrível era, mas você não saiu das minhas mãos. Você pode estar nessa luta, nessa batalha, nessa ansiedade, nessa preocupação, mas você não saiu das minhas mãos. O que a gente aprende com isso? Eu aprendo que nesses momentos tem muitas vozes na nossa mente. Muitos barulhos e ruídos falando com a gente. Eu creio sinceramente que muitas vezes Deus se põe do nosso lado e fala com a gente: estou cuidando de você, estou te ajudando, tenha coragem, estou fazendo na tua vida, estou te dando sinais. Mas as vozes que nós temos na nossa cabeça, talvez aqui você não seja assim, mas eu ficava o tempo todo dizendo: Senhor, acho que agora não vai dar mais. Senhor, eu acho que agora não tem mais jeito. Essas vozes ficam falando para nós: eu não vou aguentar, não vai ter como sair dessa. E esse ruído fala tão alto no nosso ouvido, na nossa mente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo desse ruído na mente? Que a gente não consegue ouvir o que o Espírito está falando para nós. É tanto barulho, é tanta preocupação. Não vou conseguir, não vou fazer, é uma luta tão grande, olha, não sei como é que vai ser, eu estou cansado, eu já tentei, eu já fiz, é muita pressão, é muita gente falando, que você começa a ouvir mais isso do que Deus está falando para você. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele tem uma Roma para você. Qual é a sua Roma? O que Ele está dizendo para você que Ele quer que você realize? O que Ele está dizendo para você que é o tempo de você avançar e fazer? Se você não silenciar essas vozes, você não vai conseguir fazer o que Deus está mandando você fazer. Eu não estou dizendo que você não tem problema, eu não estou dizendo que você não passa por luta. O que eu estou dizendo para você é que essas vozes estão dizendo algo para você, estão falando mais alto que o Espírito, enquanto o Espírito está dizendo para você: coragem. Eu vou estar com você nesse negócio, eu vou estar com você na tua família, pede perdão, porque vai restaurar, volta lá e fala o que tem que falar, acerta o coração, porque eu vou agir, coragem. Mas a voz está dizendo para você: não adianta. Não adianta buscar Deus, não adianta orar, não adianta falar com o Senhor. Olha aqui, se Deus quisesse me usar, Ele não me deixava nessa situação. E Deus está falando para você: para de ouvir essas vozes. Para de ficar escutando essas coisas, escuta o que o meu Espírito fala para você. E como é difícil, eu vou contar um testemunho aqui, porque eu quero envergonhar o diabo. Quando eu estava sentado ali, eu falei que eu sabia que ia pregar essa mensagem. E eu pensei: e se em outubro eu tenho que voltar para fazer o último exame? E se der ruim de novo? Não entendeu o que eu disse? Como é que eu posso pregar essa palavra e se eu ficar ruim de novo? Tem heróis aqui do Senhor, quero ouvir você dizer aí. Tem de bom ânimo. Essas vozes vão falar conosco o tempo todo. Mas o que o Espírito está falando no meu coração, que eu estou numa igreja, que tem um povo que adora a Deus,
que ora, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você precisa escolher. Você precisa escolher se você vai silenciar essas vozes que estão na sua mente, ou você vai ouvir o Espírito. Se você vai entender que Deus está com você nos lugares solitários, se Ele está com você ao seu lado, se Ele te enche de ousadia e coragem, se você crê nos escapes. Quantos aqui já viveram um escape sobrenatural de Deus? Portas que foram. Por que eu pergunto para você quantos já viveram? Porque eu quero que você pregue para você mesmo. O Deus que te deu escape ontem, vai te dar escape amanhã, vai continuar te sustentando, vai continuar fazendo. Eu me lembro eu sei que meu tempo estourou, mas eu me lembro de uma história com a minha mãe. Minha mãe tem 82 anos, ela veio no culto hoje, fiquei muito feliz. Que as pessoas me perguntam também, é a mesma mãe do Pascoal. Minha mãe nunca trabalhou. Nunca trabalhou. Ela se divorciou muito cedo. Uma enfermidade dividiu a nossa família. Vocês conhecem, acho que a maioria conhece a história. Quando minha mãe fez mais ou menos uns 60 e poucos anos, quase 65 anos, nós começamos a ficar preocupados. Porque como que minha mãe ia se sustentar? Acho que até antes, 50 e poucos anos. E de repente, minha mãe sempre foi dizimista. Michel falou sobre isso, né? Sempre foi. Minha mãe, eu comecei a administrar minha casa com 14 anos de idade. E minha mãe falava assim para mim: Klaus, primeiro dízimo. Ela põe uma caneta vermelha, uma caneta Bic vermelha e outra azul. Ela escrevia o dízimo em vermelho, em cima, e o restante em azul. E ela falava assim: primeiro você dá o dízimo e depois você paga as contas. Sempre fez isso, sempre. Isso era sagrado para ela. Se você não, até hoje, se você não dá o dízimo, ela, por algum motivo dela, ela manda um recado e fala: caiu o meu dízimo aí? Uma graça, né? Mas ela não tinha aposentadoria. E aí, um dia chegou um tio na nossa casa. Porque Deus não rejeita a nossa oração. E Ele tem os seus escapes e os seus livramentos. E ele disse assim, era irmão dela: Letícia, eu pago o teu INSS há mais de 30 e poucos anos, sem ela saber. Sem ela saber. Está na hora de você se aposentar. Tá bom, se você crê, eu vou continuar. Depois meu pai faleceu. E eu contei o testemunho de manhã, que nós tínhamos que entrar com uma ação para ela receber o INSS. E hoje ela tem o INSS dela e o INSS do meu pai. Por que eu estou contando essa história? Porque Deus vai suprir as tuas necessidades e nunca vai desamparar você. Porque Ele tem os seus escapes para a tua vida. Então, essas vozes que estão falando com você, você tem que rejeitar. Você tem que tirar da tua vida. Você tem que colocá-las para fora. Sabe por quê? Porque as suas circunstâncias, as lutas que você está passando, são menores do que o destino de Deus. Não, você não entendeu o que eu falei. E eu vou explicar. Roma é o seu destino. Diga aí comigo: Roma é o meu destino. A minha circunstância é a situação hoje. O que eu quero falar com isso é que o que Deus tem para a vida do apóstolo Paulo é maior do que a circunstância dele. Qual é a circunstância dele? Prisão, cadeia. Qual é o destino dele? Pregar em Roma. Você está olhando para a sua circunstância e está dizendo: olha, não sei como vou fazer, não sei como vai mudar, não sei o que Deus tem para mim. E Deus está falando para você: pare de olhar a sua circunstância e olhe o destino que eu tenho para te levar. Porque é nesse destino que vai acontecer, nessa jornada, os escapes,
os recursos inesperados, os livramentos que eu tenho para a tua vida. Então acho que você não entendeu ainda. Tem gente que está olhando para as circunstâncias, falando: Deus, olha onde eu estou. E Deus fala assim: para de olhar onde você está e olha para onde eu estou te levando. Olha o que eu vou fazer na tua vida, olha o que eu tenho para realizar em você ainda. Aleluia! Quantas vezes eu fico preso na minha circunstância? Eu sou limitado, eu não tenho condição, eu não falo do jeito que eu gostaria, eu não ajo da forma. E Deus fala: para de olhar a tua circunstância e olha o que eu quero fazer na tua vida. Eu estou te levantando, eu estou te levando, eu estou te usando recursos. Eu vou usar pessoas que não gostam de você, que não querem saber de você, para levar no destino que eu tenho para você. Aleluia. Estou até melhor, gritei e fiquei me sentindo melhor. E eu vou terminar assim: não fique preso ao seu destino. Seu destino é maior do que a sua luta. Seu destino é maior do que a batalha que você está travando hoje. Seu destino não está preso à circunstância que você está vivendo. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Quero ver você. É verdade que nós ficamos olhando para a nossa circunstância. E Deus está dizendo: não, você não está entendendo. Quando eu estava no hospital, aconteceu algo incrível. Me levaram um violão para eu tocar. Não foi daqui da igreja, não foi ninguém, mas era um violão ruim, irmão. Ruim. Empenado assim. Eu amo tocar violão, mas empenado. A corda estava dessa distância do braço. Eu falei: essa pessoa não teve dó de mim, não consigo nem mexer a mão direita. A minha circunstância dizia que eu não podia tocar. Mas quando eu coloquei meu dedo lá e comecei a tocar, começamos a louvar o Senhor. Eu não sei se você viu essa live. De repente entrou uma mulher da limpeza do hospital, né? E ela começou a cantar enquanto ela tirava os lixos. Uma voz sobrenatural. E ela tirava o lixo e louvava. Tirava o lixo, passava o pano e louvava. Ela demorou até um pouquinho mais, né? E que Deus estava dizendo para mim é que esse Deus que se põe ao nosso lado, que traz os escapes, que tem os recursos, está dizendo para você que ainda que você esteja nesse lugar, nessa circunstância, eu tenho uma aliança com você. E eu vou levar você até as minhas promessas. Eu não estou falando palavras aqui de autoajuda. Eu estou falando que Deus tem ajuda do alto para você. E Ele pode fazer aquilo que você não consegue imaginar na tua vida. Se você hoje precisa silenciar as vozes que estão no teu coração, se você precisa parar de olhar para a sua circunstância e olhar para o destino, ainda que você não saiba como você vai chegar lá, mas dizer para você mesmo: eu tenho uma promessa, uma Roma para chegar. Eu quero orar com você. E eu quero declarar hoje que nós vamos sair daqui com a coragem do Espírito Santo para caminhar na direção, não das vozes do medo, mas na direção da voz do que o Espírito tem falado ao teu coração. Se Ele está dizendo para você avançar, você avança. Se Ele está dizendo para você marchar na direção de um mar fechado, você marcha. Porque quando você colocar o pé na água, o mar vai se abrir na tua vida. Se Ele está dizendo para você se preparar, fazer sua barba, porque o faraó está te chamando, porque é o último dia nessa cela, você acredita, você tem coragem, porque a tua circunstância não determina o teu destino. Se Deus está falando com você, eu quero orar com você agora. Quero fazer um apelo, que hoje nós vamos nos encher de coragem, encher de ousadia, porque o nosso Senhor Jesus é o mesmo, e Ele está aqui nesse lugar, e Ele se põe ao teu lado hoje. Ele diz: não vai ter sinal, não vai ter barulho, não vai ter nada que você possa imaginar que seja sobrenatural. É só eu dizendo: vou usar a batalha, a luta e a rejeição para levar você aonde eu planejei para a tua vida. E você vai dizer amém, porque eu creio que está chegando na minha vida recursos inesperados, escapes que eu não conheço, milagres que eu nunca vi na minha vida, porque o Senhor vai fazer o que prometeu.
Se Deus está falando com você, eu quero orar com você. Se Deus falou com você, fica de pé no teu lugar e eu quero orar com você. Eu quero ver Deus hoje derramar uma glória sobre a tua vida. Eu sei do que eu estou falando. Quando a gente está doente, quando a gente passa por uma enfermidade, a gente acha que a nossa vida acabou. Eu nunca tinha ficado internado, fiquei 7 dias internado. E eu falei, não, meu Deus, acabou. Eu não sei no que é ficar internado. Te viram do lado de cá. E eu não sei se você está doente aqui, pois eu vi o Michel orando por cura, e eu creio que Deus já curou muita gente aqui. Você crê nisso também? Eu creio. Mas eu creio que alguns vão ter que enfrentar o processo às vezes. Mas coragem, não é o teu destino terminar aí. O teu destino é chegar no lugar onde Deus diz que é chegar. Ele colocou algo no teu coração. Quantos aqui sabem qual é a sua Roma? Levanta a mão, quero ver aqui quem sabe qual é a sua Roma. Diz aí, eu estou indo. Eu não sei como Deus vai me levar. Eu não sei como Deus vai me levar, mas eu estou na direção, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero que você, que está hoje aceitando esse apelo, você entendeu que eu fiz um apelo? Ficou claro para você? Você vai dizer, Senhor, diga comigo, Senhor, as minhas circunstâncias, as minhas lutas, são menores que o destino que o Senhor me deu. E eu estou indo. Não sei quem o Senhor vai usar. Não sei como o Senhor vai fazer. Mas eu silencio as vozes dentro de mim para ser guiado pelo Teu Espírito. Dá um grande glória a Deus. Exalta o Senhor aqui. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu ministério, meu chamado foi há 30 anos atrás. Michel falou, comecei na garagem da minha mãe. E logo no começo Deus falou, eu chamei você para pessoas desigrejadas. Sabe o que é um desigrejado? Desigrejado é uma pessoa que tem um coração ardendo por Deus, mas as mágoas, as tristezas, as lutas, até os problemas das igrejas afastaram essa pessoa do Senhor. O coração esfria, não tem mais aquela vontade de buscar o Senhor. Mas hoje eu creio que algumas dessas pessoas entraram aqui. Entraram aqui porque podem estar passando por algumas situações, ou porque alguém trouxe. E eu gostaria de convidar essas pessoas a voltarem para o Senhor. E eu vou dizer aqui com todo respeito ao pastor Michel, a nossa igreja está pronta para receber você. Deus está te chamando você de volta. Deus está trazendo você de volta. Não é coisa da sua cabeça, não é coisa apenas que você está pensando, não é emoção, é Deus tem um destino, tem uma Roma para você. Nós cantamos aqui que Ele está voltando, nós cantamos aqui que Ele tem planos para a nossa vida. Então eu quero orar com você. Se alguém aqui hoje, eu creio que tem muitas pessoas que entraram aqui hoje, que Deus está dizendo, volta agora, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Tem alguém voltando agora, levanta a mão, eu quero orar com você. Quero ver tua mão. Deus abençoe tua vida aí atrás. Deus abençoe você aí atrás. Mais alguém aí em cima, eu vi você. Deus te abençoe, estou vendo você. Mais alguém voltando para Jesus hoje. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Por que eu peço para você? Deus te abençoe no fundo. Porque eu creio que Deus quer que a gente veja você agora para dizer, nós vamos ajudar você. Tem uma igreja que quer caminhar com você. Tem uma igreja que quer te ensinar a palavra. Tem uma igreja que ora por você. Mais alguém voltando para Jesus hoje? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero perguntar também agora. Lá no fundo eu vi você. Estou vendo essa mão levantada lá embaixo. Há alguém aqui hoje que nunca entregou sua vida para Jesus. Nunca disse, Senhor, eu quero te receber no meu coração. E nessa noite, você estava olhando para a sua circunstância, e nós não estávamos olhando para o tamanho da grandeza de Deus na tua vida e do propósito. E Deus está chamando você, dizendo assim, entrega a tua vida. Se Deus está falando com você que você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Tem alguém entregando a sua vida para Jesus hoje?
Tem alguém dizendo: eu quero aceitar como meu Salvador e Senhor na minha vida. Eu sei que isso parece estranho para você, que às vezes entra pela primeira vez numa igreja, mas esse é o símbolo que você precisa fazer para dar início à tua fé. Por isso eu estou declarando aqui: se você quer entregar a tua vida para Jesus, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui entregando sua vida para Jesus hoje? Se você crê que Deus está falando com você, é agora, é nesse momento. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Como é bom a gente ver Deus agindo no nosso meio. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar para esses irmãos que estão voltando. Vamos orar para esses irmãos que estão entregando a sua vida. Senhor, te agradecemos, Pai, porque ninguém aqui veio me ouvir. O Senhor falou no coração deles. Foi o Senhor que ministrou a eles. Por isso, nesse momento, em nome de Jesus, fortalece esse meu irmão, essa minha irmã que entrou aqui hoje, para que hoje comece uma caminhada, um novo tempo, um destino que o Senhor preparou para a vida deles. E que em nome de Jesus, nunca mais eles vão se afastar dos teus caminhos, nunca mais eles vão se sentir distante da tua presença. E esses que entregaram a sua vida, Senhor, toca o coração deles, sela essa palavra, que nenhum passarinho roube a semente da palavra que foi semeada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado, meu irmão, por você ter essa paciência comigo. Que a glória do Senhor. E vamos junto para Roma que Deus tem para nós. Amém? Vamos dizer juntos para a gente terminar: eu estou indo para minha Roma. Não importa a minha circunstância. Eu não sei como eu vou chegar, mas tem escapes, tem livramentos e tem recursos chegando na minha vida. Louvado seja o Deus que está ao nosso lado. Quem foi abençoado hoje aqui? Eu fui demais. Que bom que eu não preguei hoje. Que bom que eu não preguei. Deus falou tanto. Às vezes a gente fica escutando a voz do turbilhão lá fora, da turba, ou do nosso coração. Mas como é bom ouvir a voz de Deus. Ele estava falando da faxineira cantando. Eu lembro de um dia que eu estava orando e parou uma pomba assim, bem na janela. E são aqueles detalhes assim da graça de Deus, falando: eu estou cuidando, eu estou cuidando. Hoje uma pomba pousou na janela aí para você. Eu ouvi a faxineira cantar. Hoje eu ouvi Jesus ao meu lado dizendo: coragem, eu tenho uma Roma. Eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue. Você quer chegar lá? Amém. Obrigado, foi uma bênção. Vamos orar aqui. Deus, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra que é viva. E quando a gente abre o coração, o Senhor fala. Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos possam sair daqui cheios de coragem, cheios, sim, do poder do alto, Pai. Quero pedir oração pelo Edson. Enquanto nós estávamos aqui no culto, seu filho estava aqui, trouxe um recado, que ele teve um AVC. Eu quero pedir, visita esse irmão agora no hospital.
traz renovo, traz tua graça, derrama a tua graça, traz cura. Abençoa o teu filhinho ali. Deus, quero pedir que o Senhor nos dê força para enfrentar os desafios do dia a dia, e que o Senhor nos fortaleça. Que essa semana seja uma semana cheia de graça para os meus irmãos, que essa palavra frutifique em nossas vidas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo, sobre a tua igreja espalhada pelos cantos da terra. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Vai na graça do Senhor.